tarde, gente amiga, hoje falando aí sobre a semana ligada a Xangô, também sobre Cosme e Damião, né? Sobre os bedes, e vem aquela discussão antiga que eu fiz aí mês passado, e aí o pessoal diz assim, é dia 26, o dia de Cosme é dia 26. Realmente, o dia de Cosme e Damião é comemorado no dia 27 de setembro, para seguidores do Candomblé, mas na Igreja Católica é 26 de setembro. Então, quer dizer, são diferenças culturais, religiosas, onde se comemora o dia de Cosme. No dia... Isso o Dr. Google está dizendo. E você em casa, aí, que faz parte das terreiras de Umbanda, você comemora o dia de Cosme dia 26 ou 27? Dia 26 de setembro é celebrado para os católicos. Em praticamente todo o país existe o hábito de dar doces e brinquedos para as crianças, que vão para as ruas para receber essas recompensas. Muito parecido até com o tal do Halloween, que é 30 de outubro ou setembro, se não me engano, dos americanos, de outubro, né? Que já começaram aí nas lojas as vendas para Halloween, que também tem esse hábito de distribuir doces. A diferença também está muito relacionada ao culto, né? Nós falamos sobre Cosme e Damião e Halloween é sobre o culto aos mortos, tá? Às almas. No Brasil, Cosme e Damião são conhecidos como santos padroeiros dos médicos e dos farmacêuticos. Dê um abraço aí então ao seu farmacêutico. Com o sincretismo religioso, os negros africanos, na época da escravatura, cultuaram a imagem de Cosme e Damião, que nós temos aí a imagem, aí novidade. Larga a imagem para nós aí, Ricardo. A imagem católica. Olha aí, conseguimos? Yes! Mais uma novidade para nós. A imagem de Cosme e Damião, né? Como se fosse a igualdade dos chamados orixás bedes, que aí nós temos aqui nos vultos de Jorge Caô, né? Que são os nossos bedes, os vultos de Jorge Caô, nosso amigo aqui, escultor, tá? Representado por os irmãos gêmeos, aqui no caso o menino, Oxum de Bede, e Xangô de Bede. O dia de Cosme e Damião é celebrado também em 1º de novembro pela Igreja Ortodoxa. A história, vocês sabem a história de Cosme e Damião? Pois é, pessoal que está se conectando com a gente, já vou dar uma olhadinha ali quem está conectado com a gente. Pai Mário, quem é que já está aí com a gente? Para mim deve ficar de cabeça baixa. A Diene. Oi, Jenny. Tiago de Aganju. O Tiago. Deixa eu então aqui, já que vocês dois estão perdidos. Tá, a Marcele Santos, Jenny Rocha, Tiago, Mari Prates, Robson Dias, deixa eu ver quem mais, Leo Xundocô, beijos, mãe Vivi, boa tarde. Nós estamos aí, todo mundo chegando aí, chegando aos poucos aí, Vivi. Um beijo no coração de todo mundo aí. A nossa secretária aí, dizendo que chegou. Sabe quem é ela, né, Vivi? A Jenny. A Jenny, né? A Marcele, mãe Vivi e os bedes são os mesmos Cosme e Damião? Antes de mais nada. Boa tarde, Ana. Boa tarde. A Aninha, ela tá meio assim, né, gente? Ela não quis dar boa tarde pra vocês. Eu não entrei aqui, não entrou pra mim, vou ter que trocar de celular. Não entrou pra mim e Vivi na TV. Viu, gente? Acontece, olha aqui, ó. Gente, a gente troca de aparelho. Eu troquei de aparelho aqui e não entrou o Vivi na TV pra mim. Pro Ricardo também não deu notificação. Entra direto na página do Vivi na TV, Vivi. Não entra pra mim também. Não entrou também? Deixa eu Não, vamos ter que trocar de aparelho, tá? Acontece. Cosme e Damião eram dois irmãos árabes, provavelmente gêmeos, que residiam na região da Ásia Menor. Eles eram médicos cristãos, sendo que demonstravam grande compaixão pelos doentes, curavam sem cobrar valor nenhum. Eles ficaram conhecidos como inimigos do dinheiro e posteriormente foram acusados de serem inimigos dos deuses romanos. Por este motivo, os jovens foram condenados à morte por ordem do imperador romano Diocleciano, por volta do século IV depois de Cristo. Essa é a história do Cosme e Damião católico. Eles promoviam muitas curas, né? Então, por isso que eles foram santificados e beatificados. Mas não, Cosme e Damião não é a mesma coisa que os bedes, tá? São situações diferentes. O sincretismo muitas vezes utilizou a gravura, a imagem católica do Cosme e Damião para traduzir os bedes, mas não tem relação nesse sentido, certo? Hoje também é dia dos primos, já que estamos falando aí em família, falando em jovens, em crianças, é dia dos primos. Já mandou aí seu recado para o seu primo? Já mandou um abraço para o seu primo? Um carinho para o seu primo? Pois é, eu já vou dar por aqui, né? Todos os primos de Viviane Jansan, eu tenho alguns, né? E até nós comentávamos antes, né, Ana, que juridicamente os primos, não existe primo de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau.
né? É um hábito popular falar sobre isso. Mas aqui a gente vai, né? Meu primo de 2º grau, meu primo de 3º, 4º, 5º. Mas primo é herdeiro, viu, gente? Então, existe primo, sim, faz parte da família, tá? A data tem o objetivo de homenagear um dos últimos graus de parentesco de uma família. Os primos, que também, né, são herdeiros. Para o direito, os primos são considerados parentes colaterais de 4º grau. Não possuem relações familiares diretas, mas os descendentes se cruzam. Então, um grande abraço aí aos filhos da tia, aos filhos do tio, que são os primos. E nem sempre nós conseguimos ter harmonia com os primos, né? Ou por rivalidades que antecedem aí os tios, tias, primos, madrinhas e primos de 3º, 1º, 2º, que comumente, popularmente se fala, ou, né, a comparação entre os jovens, que é uma coisa bem ruim, mas acontece. Também é Dia Nacional dos Surdos. Tem pauta hoje, fica mais fácil. Hoje é Dia Nacional dos Surdos. Essa data foi oficializada também através do Decreto de Lei 11.796 de 2008. A escolha de 26 de setembro é uma homenagem à criação da primeira escola de surdos do Brasil, em 1857, no Rio de Janeiro. Uma das principais conquistas dos surdos ao longo dos anos foi o reconhecimento nacional das Libras, que agora vai entrar aí como cadeira obrigatória em muitas universidades, certo? Eu acho fantástico isso. Atualmente estima-se que existe aproximadamente 45 milhões de brasileiros com algum grau de deficiência auditiva. O mês da celebração do Dia dos Surdos é conhecido como Setembro Azul, sendo essa cor um sinal de representação para a comunidade surda. A explicação remonta a um hábito comum durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas identificavam todos os deficientes com uma faixa azul no braço. Então também aí valendo a dica de hoje, né, de crianças especiais e de crianças que precisam já aí o exame, desde que a criança nasce, o exame de audição é importante, né, porque isso vai envolver no desenvolvimento da fala, né, e vai também no desenvolvimento social e cognitivo da criança. A bebê tem exame da orelhinha, né? Tem exame da orelhinha. Já fazem no hospital mesmo quando nasce? Mas o pai tem que pedir, né? Sim. Os pais têm que pedir. E eu acho muito interessante, porque nós estamos em plena campanha eleitoral, ele é um divisor de águas, porque isso também é caro, né? E candidatura para vereador é uma coisa que sai caro. Mas quais dos candidatos entraram com o sinal de Libras na sua propaganda eleitoral? Quantos tiveram essa preocupação? Poucos, né? Eu acho. Vou aproveitar aí na semana da eleição. Nossa, foi uma boa observação. Porque há uma preocupação, né, com a pessoa que tem dificuldade auditiva. Quer dizer, ele não tem direito a saber qual é a proposta do candidato porque tem deficiência auditiva? Eu acho que... Olha o chicote aí. Eu acho que é importante, né? Vem para um aqui. Eu acho que é importante, assim... Bom, o candidato diz que vai apoiar as atitudes sociais, né, a integridade social, etc. Quais deles tiveram a oportunidade, né, ou a condição, ou por que não colocaram a tradução em Libras na sua, tiveram essa preocupação, na sua propaganda eleitoral? Né? Dos prefeitos eu não sei. Eu até vou olhar essa semana sobre isso. E olha só, é uma situação, o pessoal está me escutando bem, é uma situação até muito fácil para quem está fazendo uma produção de vídeo. Tem que contratar. Colocar, né? Que é aquilo que a gente coloca, por exemplo, coloca aí, Ricardo, para nós o quadradinho aquele, se tu conseguir. Não, coloca, eu estou pedindo para o Ricardo colocar de qualquer forma ali, só para vocês entenderem. Que dá para colocar Libras, sim, certo? Sem problema algum. Nós temos que ter mais esse pensamento em cuidar as pessoas que têm dificuldade audiovisual e os cadeirantes também, né, Viviane? Porque uma das grandes brigas da nossa cidade é as rampas apropriadas para os cadeirantes nas esquinas. Tá, mas aí são propostas. Eu tô falando realmente focado porque o cadeirante ouve e enxerga que está assistindo a televisão, está conectado. Mas o que tem dificuldade auditiva? Pois é. É claro que tem que contratar uma pessoa especialista para fazer a transmissãozinha ali, né? Fazer aquele quadradinho onde aparece a Libras. Mas estudantes de Libras, eles podem fazer isso até como uma forma social. Mas tem que contratar um profissional, né? Não, sim, contratar um profissional. Mas agora a facilidade é muito grande. Mas isso o partido político tem que se preocupar. Né? Agora, quando a propaganda é muito pequena, aí realmente não tem como colocar, né? Porque quando aqueles coitados conseguem falar meia frase, não tem como colocar. Mas prefeito, a candidato a prefeito... É aquela situação, meu nome é Enéas. Candidato a prefeito...
Gente, você que está conectado, você viu? Coloca aqui para mim, não tem problema, nossa discussão é aberta. Alguma propaganda de candidato a prefeito de Porto Alegre com a tradução em libras, a linguagem de sinais? Eu não lembro de ter Vamos, coloca para mim aí. Oi, Vanessinha, tudo bom? Se você assistiu às campanhas eleitorais dos prefeitos de Porto Alegre, qual dele teve transmissão com língua de libras? Hein, gente? Coloca aqui pra mim. Eu não assisti nenhuma ainda propaganda, não vi nenhuma proposta na TV. Eu não posso dizer porque eu não assisti propaganda alguma, né? Eu também não assisti. Eu acho muita... Jonathan, tudo bom? Qual deles? Você assistiu? E se não assistiu, aproveite essa semana para assistir e ver qual vai ter o sinal de libras. Né? Eu acho que é importante. Aqui em Bagé teve 1 ou 2 só, mas Gisele já teve. Eu tô perguntando em Porto Alegre, tu imagina. Mas esses 2 já dá para eliminar os que não tiveram. Tu não acha? 1 ou 2, imagina. Mas os outros que não colocaram já dá para eliminar. Porque é sinal que não tiveram essa preocupação, que é importantíssima, tá? Parabéns aí, então, os candidatos de Bagé que colocaram o sinal de libras. Eu sei que é caro, viu, gente, um profissional desse, mas o partido que custei. Assim, tudo bem, Jonathan? Eu tenho que falar sobre isso porque é uma preocupação de inclusão social. Claro. Se nós temos 45 milhões de brasileiros com algum problema auditivo, é obrigatório, porque o que tem um problema visual nos ouve, certo? Mas agora, auditivo não tem opção, então precisa da língua de libras. Maria Aparecida, tudo bom? Eu assisto. Nenhum, tia Adriana, nenhum se preocupou com a linguagem de sinais, sendo obrigatório agora nas cadeiras universitárias? Em Sapucaia também. Sapucaia também não, Simone. Ô partidos, ô publicitários, que furo, né? Tendo aí a semana, né? Semana do surdo. Ô furão, ô preocupação. Tá aí, ó. É aí que a gente separa o joio do trigo. Entendeu? Porque daí quando tu tem um problema na família, que nasce uma criança com problema auditivo, que nasce uma criança aí com problema físico, que precisa do apoio da prefeitura, liberação de medicamento, que tá uma vergonha na SAMU aí, também não podendo atender direito, porque falta equipamento. Imagina né? para quem tem uma deficiência. E é o que a gente elege, não se preocupou nem em traduzir a sua propaganda política. O último domingo, né? O último domingo de setembro é considerado Dia Internacional dos Surdos. Hoje? Não, o último domingo. É o último domingo? O último domingo. Mas hoje também. Hoje também. É. Pensa bem, aí quando precisa, mas aí depende da política para poder liberar a medicação, mas eles nem na propaganda, quando eles têm que vender o peixe deles, eles venderam o peixe sem se preocupar. Não pensaram nessa parte, né? Quando eu trabalhei numa campanha eleitoral, eu me preocupei, mas tinha que pagar muito mais caro para poder fazer essa edição, eu sei disso, mas isso não me interessa. Não me interessa. O que é, Pai Mário? Não, muito mais caro por quê? Porque precisa do profissional registrado. Pois mas tu pode ter um profissional aí. Mas o partido tem que se pensar. Não, mas aí é uma coisa que faz parte, né? Mas peraí, muito mais caro, então nós vamos tirar... Mas aí que vai a preocupação. Mas, gente, porque... Aí tu acha que vai liberar remédio depois? Não, só um pouquinho. Vão liberar atendimento do SUS? Assim, se disserem assim, mas é uma dificuldade muito grande porque os equipamentos, não é. É uma coisa muito fácil de Pensa o seguinte, Pai Mário, pensa comigo. Hoje não tinha um candidato, a gente estava ouvindo na hora do almoço, que estava falando que ia ampliar, como é que é? Os atendimentos nos postos de saúde? Sim. Ele tinha língua de libras na sua tradução? Não, mas aí Quem é que usa os postos de saúde? Gente que está com saúde? Desculpa. Ou gente que está doente, que precisa? A primeira coisa que se fala em toda campanha eleitoral, vou aumentar a saúde pública, vou não sei o que, não se faz nada. Agora, cuidar daquelas pessoas que têm de fato uma dificuldade que necessitam, poucos estão fazendo. Não, eu acho interessante que estão vendendo, falando o peixe deles. E eu não sei língua de libras, já fiz o curso uma vez, mas isso tem que ter uma prática. Mas eu acho isso em 1900 antigamente, eu tinha uns 16 anos. Mas, porque eu fiz magistério e o que eu fiz quando eu fui durante 10 anos alfabetizadora, Aninha. E durante 10 anos. Tá rindo aí, Pai Mário. É que o Ricardo disse que é pra magistério todo verão. É um palhaço. Tem língua de sinais, ok pra ti. Aí assim, tá? Olha só, Simone, meu filho teve que fazer o exame de audição porque estava com 3 anos de dificuldade na fala. Não consegui pelo SUS, tive que pagar. Óbvio, se eles não vendem o peixe deles, eles não tem cuidado. Com quem tem problema de audição, não vão. 45 milhões de brasileiros têm problemas auditivos. Agora, São 45 milhões que o
publicitário aí das campanhas, furou, não se preocupou. A Pâmela de Oxum também falando que não assistiu também. Agora, uma questão bem clara também, Viviane, sabe o que é? Qual, Neuzinha? Agora entrou um prefeito de Porto Alegre. Qual? Pode escrever aí. Uma das coisas que nós temos que nos preocupar nessa questão da saúde é na questão da visão e da audição das nossas crianças mesmo. Até porque a visão pode ter um caráter também de diabetes para a criança, que é uma questão bem séria. Bem séria. Então, pessoal, vamos aí levar as nossas crianças para fazer exames necessários. Exame é importante. E quando a gente está falando hoje, principalmente falando de criança, pode colocar, Neuzinha, porque é importante a gente divulgar saber, qual foi o candidato que teve uma... Porque eles aprovam, né? O candidato assiste a sua propaganda eleitoral. Que aprovou a língua de sinais. Pode colocar, eu posso não divulgar aqui, até poderia, mas fica ali em aberto. Oi, Derli. É importante. Se não se preocupa hoje que está vendendo o seu peixe, amanhã não vai se preocupar. Não vai nem lembrar. Eu sou vocês que estão aqui atrás das câmeras, tá, gente? Vivi, tua trunfa tá linda hoje. Você está falando. Ah, o Maurício, As gazerinhas? Maurício Dietrich. Ele sim. Eu me lembro que a gente comentou. Maurício. Isso já desde a campanha de deputado ele usa. Falando nas terapias integrativas para melhorar a saúde. Como é que é o teu sobrenome? Nem tenta. É porque o Ricardo sabe que é Zetric, porque o sobrenome do Ricardo é Jajuskowski. Mas aí, ó, é um diferencial, cara, que teve ao menos a empresa de publicidade dele lá se preocupou. Tem que se preocupar porque tu vai falar sobre terapia integrativa. Lembrou dessa parte. Lembrou. Quer dizer, já faz um diferencial, né? Já faz um diferencial. Os nossos outros aí de grandes partidos não colocaram. Nem lembraram. Não é furo dele só, né? Quando a gente fala desse cuidado da audição para a criança, quando a gente fala desse cuidado aí dos exames da criança, nós lembramos da saúde das crianças, da proteção das crianças desde o ventre, né? Desde o ventre. E quando nós estamos falando hoje, dia que se fala sobre Cosme e Damião, muitas e muitas casas estão fazendo aí as sessões de Umbanda para Cosme e Damião, nós falamos das crianças, né? Dos herês. Tem algum outro nome que poderia usar como sinônimo dos Cosminho, de Umbanda? Pois então, Cosme, Herês... Usei como herês, mas o pessoal também liga a Bede. Enfim, pro leigo é tudo a mesma coisa. É muito Cosme, Damião e Dom. Dom, né? Cosme, Damião e Dom. Então, assim, pro leigo é tudo a mesma coisa. Mas não é. Nós vamos hoje discutir isso aqui. Não é a mesma coisa. E aí o pessoal vai ter essa outra informação. Deixa eu fazer uma? Pode ser. Pode? E Cosme e Damião, a tua casa cheira, e cheira cravo e rosa, cheira a flor da laranjeira. Se eu pedir, você me dá um brinquedinho babá pra eu brincar. Ai, que bonitinho. A Marcele. Eu já vi, Diane, essa postagem que amanhã tem bala pra tu contar lá. A Marcele, sinceridade total, amo isso. Adoro o programa de vocês. Eu falo mesmo. Não penso que eu não falo e pratico. Não é só falar e não praticar, né, gente? Em vez de eu estar me preocupando em ir em tal lugar, matar cabrito, em tal lugar... Não, tem que me preocupar com aquele que tem a necessidade na sua fonte, que vai bater numa casa de religião com desespero de mãe, com desespero de pai, né, com desespero de madrinha, que madrinha tem muito disso, e que vai pedir ajuda para aquela criança que está aí com uma dificuldade de desenvolvimento como feto e depois como criança, e com aqueles pais que vão ter essa missão de ter uma criança especial, né? Eu acho que isso é bem importante. E os Cosmes vêm com essa proteção, né? Vêm com essa orientação, vêm com esse poder. O que são os Cosmes? Amanhã o Pai Mário vai falar exatamente sobre isso. Quem são os Cosmes, né? E por que eles fazem tanta travessura? E por que tanto esses doces, esses brindes, esses brinquedos? E por que a pessoa fica com atitudes como se fossem crianças, né? Rolam pelo chão, jogam bolo, chupam bico. Por que isso acontece na Umbanda? Acho que é bem legal. Oi, Isadora, tudo bom? Guilherme, a internet, todo mundo tá horrível. Nossa, aqui tá a manivela. Tá? E qual a diferença do Cosme para os Bedes? Aqui nós temos os vultos de Jorge Caô, né? E hoje nós vamos ter a simpatia aí para proteção e alegria da criança. Aquela criança sempre tristinha, criança sempre desanimada, né? Não me dá aquela loção de Scott para a criança, pelo amor de Deus. Aquele óleo de bacalhau horroroso, tá? Tem aí dica espiritual para isso hoje. E aqui os Bedes, que são a representação dos orixás crianças. Xangô de Bede, Oxum de Bede, tá? Xangô e Oxum, protegidos por Oxum Docô. Marcinha de Canoas, tudo bom?
Aqui o Luiz já botou um ponto. Eu não sei ponto muito de Umbanda aqui, Luiz. São Cosme e São Damião, cadê Dom? Dom tá colhendo as flores da roseira para Oxum. É o que eu tava falando. São Damião, cadê Dom? Dom tá colhendo rosas da roseira de Oxum. O Fábio Boff de Caxias. Boa tarde. Para nós da Umbanda, chamados Ibedes ou crianças, os Cosmes Damião. Da casa de Xangô, Sete Pedreiras. Legal, vamos participando aí, né? Lindos, maravilhosos. E que trazem essa proteção para a criança. A criança que a gente pode compreender até os 14 anos, 12 anos, que é a idade da maturidade. Né? No caso, a menina se menstrua, né? Que está com a sua maturidade do aparelho sexual, né? Pronta. E o menino também. Então a gente meio que equivale aí 14 anos, porque crianças que têm segurança na Umbanda ou na Nação, é orientado que no mínimo de 7 em 7 anos se reforce. Então, no primeiro aninho, depois aos 7, depois aos 14. Por isso a gente utiliza o 14 anos. Gabi de Teresópolis, grande beijos. Nara de Canoas, obrigada. Nara, Gabi, Jennifer, Marcele, vocês viram alguma campanha eleitoral com língua de sinais, as Libras? Acho que é importante. Já recebi informação aqui de um candidato a prefeito de Porto Alegre que utilizou a língua de sinais nas suas propagandas eleitorais. Dá tempo aí dos candidatos eu reeditar e colocar ainda nessa semana. O único que consegue fazer é os prefeitos, tá? Os candidatos a vereadores não conseguem. É muito pouco o tempo dos vereadores, então até conseguir colocar a linguagem estoura o tempo. Mas de prefeito é obrigatório. O Ricardo está me dizendo que alguns vereadores têm. Conseguem, sim. Alguns vereadores tem mais tempo. É tempo. É tempo. É tempo da legenda para apresentar. Às vezes não dá, tá? Mas quem tem mais tempo, tem. Beto Alabê. Oi, Beto. Assistiu campanha eleitoral? Eu tenho assistido, pessoal, assistir as campanhas eleitorais. Língua de sinais. Hoje que é dia dedicado, né, aos primos. Manda um abraço para os seus primos. E o Dia Nacional dos Surdos, que temos uma estimativa de 45 milhões de brasileiros com problemas auditivos. É muita gente. É muita gente. É muito eleitor aí, né? Quem não se preocupou, beijo para a mãe Irene da Oxum, da Protásio. Vivi, fala de novo do Jorge Caô para nós. Diene, aqui em Gravataí não vi. Diene, então olha e comenta. Eles têm Twitter, eles têm WhatsApp. Você que está fazendo apoio a candidato aí, você que é de um partido... Cara, tu esqueceu o pessoal que tem problema de... Já manda agora, porque eles pagam publicitário para isso, eles que ponham, né? Tá aí o diferencial. Tá dando dicas. Mas aí tem uma dica. Eu apoio o fulano, eu apoio o Maurício. O Maurício foi inteligente, colocou as libras na tradução dele. E dos outros, cadê? Liga que deu tempo. Eu tenho até uma para contar, né, que as pessoas, quando lembrarem das pessoas que são cegas, lembrarem que não são surdas, né? Mas eu gritar. Eu fui ajudar uma pessoa ali na Siqueira Campos a atravessar a Siqueira Campos. Eu cheguei para ela e disse assim, olha, desculpa eu gritar, tá, gente? Oi, tu quer ajuda? Eu te ajudo a atravessar. Aí ela, calma, disse para mim assim, tá, meu filho, então me dá o teu braço esquerdo para mim atravessar. Assistente visual. Tá bom, eu te dou o braço esquerdo. Gritando. Não precisa gritar, eu sou cega, eu não sou surda. E pior que foi uma coisa que aconteceu comigo mesmo. Ô, Vivi, fala dos beijos para nós aí de Jorge Caô. A Gabriela, não havia reparado, agora vou cuidar mais, Vivi. Isso aí, porque quem não se preocupa na sua campanha... Fala, mas não tem atitude sobre a saúde pública, onde a teste de surdez tem a ver, né? Teste auditivo tem a ver, não vai se preocupar depois de eleito. Para mostrar novamente os vultos de Jorge Caô. Os vultos de Jorge Caô. Jorge, tem os vultos aqui, que esses são aquisição aqui da casa de Ançã e Oxalá. É o telefone de Jorge Caô. O pessoal que está elogiando aí os vultos, né? Gostaria de ter os vultos dos orixás em madeira, 98726407. Rosângela, oi Rosângela, Cíntia, olá, vamos adiante. Nara Maria, boa tarde, Pai Mário. Boa tarde, Nara Maria. Leandro, nós hoje estamos falando sobre o Dia dos Primos, mandem abraços aos seus primos. Até o pessoal disse aqui, tem uma que diz que tem, não sei, 18 tios, vai ser muito primo para ligar hoje. Hoje é o Dia Nacional dos Surdos, né? E também... para a Igreja Católica, dia de Cosme Damião. Para vocês também é dia de Cosme Damião, dia 26 ou é dia 27? Boa pergunta, queremos a participação. Nós estamos com 54 pessoas aqui conectadas conosco. Preciso saber a opinião de vocês, né? Primeira opinião. Oi, Rodrigo. Você
considera o dia de Cosme dia 26 ou dia 27? E a outra pergunta, você observou algum candidato que incluiu a língua de sinais, a língua de Libras, que é a comunicação de surdos e mudos na sua campanha eleitoral, demonstrando uma preocupação com a saúde pública para 45 milhões de brasileiros? Escreve aí pra gente, pode colocar o nome de quem, porque é justo. E aquilo que é justo tem que ser seguido. E Cosme e Damião, que eram dois médicos. Dois médicos, eu acho que o tema é bem interessante. A Adriana disse pra ela dia 27. A Adriana disse que dia de Cosme é 27. Pai Mário dia 27. 27 também. Na Igreja Católica é 26. O Google, o doutor Google lá, diz candomblé. Sabe quando diz candomblé, tá falando de batuqueiro, candomblé é um bandista. Linda essa imagem, é lindo, né? De Jorge Caô. Mãe, eu vou fazer meu pedido para casa. Pedido em casa para os beijos para meu filho? Sim, Simone, pode. Até foi a Simone ou foi a outra menina que disse que teve que fazer um teste de audição para o filho e que não conseguiu? Acho que foi a Simone. Foi a Simone, né? A Mariliane disse que é dia 27, Rodrigo dia 27 e a Pâmela dia 27. Isadora 27. Pode. Pois é, mas aí tu pensa o seguinte aí, Simone, tu que vota no domingo aí. O teu candidato colocou linguagem de sinais na propaganda dele? Se não colocou, não se preocupou com o teu filho. Né? Todo mundo aí dizendo que é dia 27 mesmo. É. Uma simpatia para Cosme. Noeli, dia 27. Uma simpatia para Cosme, para quem tem 27, criança pequena. O último sapatinho da criança, certo? Que ela usou, sapatinho aqueles pequenininhos, pode ser até aqueles de tricô, encher de balinha de docinhos dentro deles, tá? Aqui nós temos uma simpatia para a criança. Vamos lá para a dica de hoje. Dica de hoje. Tá, o Beto dizendo que o dia de Cosme é 27, a Mayra dia 27, a Mari Prate é 27, para todos os umbandistas, dia 27. Tá aí, né? O pessoal tá discutindo, é 26 ou 27? É 26 ou 27? 27, então tá. Dia de Cosme todos os dias, a verdade, Jenny, mas temos um dia aí né? que a gente tem que lembrar. Olha só, você vai ter uma gamela, é importante que seja a gamela, tá? Que é um dos símbolos e das ferramentas de Xangô, a gamela. E encher de brinquedinhos, aqueles brinquedinhos que se dá nas festas aí de aniversário, certo? Encher de brinquedos e levar a uma praça para que as crianças, os espíritos de crianças sejam alegrados e que possam utilizar. Uma outra dica também que eu dou todo ano, vou dar hoje também, é você fazer um kit de brinquedinhos, sabe aqueles kitzinhos? Né? Sacolinha de presente que faz aniversário, em número par, 1224, e leve a uma instituição de caridade, de preferência ligado à criança, certo? Porque diz que velho também vira criança, né? Então pode fazer... Alguns até ficam com bonequinhas, carrinhos. Né? Pode sim, olha, essa dica é bem importante. Pode falar, Pai Mário, que eu não sei qual é a dica. Tanto que assim, chega um determinado ponto da vida da pessoa, quando está se jogando, o já está jogando, para alguma pessoa idosa, ela passa para Xê, como a gente diz, ela passa para Herê, que é quando ela começa a virar criança novamente. Não é demência, não é uma questão de demência, é uma questão, ela está evoluindo para um grau mais elevado, que é o dos acheros dos Interessante, né? Então, outra dica, né, para a criança aí, fazer esses kits 12 a 24 para mulheres que já tiveram um aborto, ou tem aborto consecutivo, porque aborto é ilegal no Brasil, né? Então, assim, perda espontânea, por 12 anos, 6 anos, depende de como é que está a sua cabeça, a sua mente, a sua espiritualidade, 12, 24 kits de presente para criança. Isso não significa que seja só doces e balas, hein? Não precisa ser só doces e balas. Pode ser fralda, né? Coloca uma fralda. Leite. Pode fazer uma cesta com leite, com fralda, com lencinho higiênico e levar numa instituição de caridade. Por quê? Porque essas pessoas que estão em situação de caridade ou nas casas lar são crianças que já vêm com um karma, com um histórico muito difícil, né? Porque aí tem o abandono da família, tem umas gravidezes problemáticas, ou teve uma vida extremamente problemática e que não tem mais ninguém por si, que estão lá nos lares, né? Pessoa de terceira idade, de quinta idade já quase, mas está lá, né? Já perdeu todo mundo da família, e aí como é que fica, né? Então, esses herês, esses cosmes, esses espíritos de luz trazem a proteção para essas crianças e para essas pessoas aí que estão em situação até de abandono. Então hoje, prepara hoje, entrega amanhã, entrega durante a semana, porque a semana é ligada a Xangô.
vai essa dica. O que é mais importante, largar a gamela na praça ou levar a uma instituição de caridade? Não existe grau de importância. Acho que isso é bem colocado, tá? Existe a atitude. Aqui nós estamos fazendo uma referência à história religiosa, ao culto religioso. E estamos agradando aos espíritos e às crianças que vão brincar. Até se deixar numa praça, as crianças também vão pegar. Vão pegar, e tem muitas crianças que vivem, inclusive teve noticiário essa semana, sobre a situação de abandono de muitas pessoas em Porto Alegre. Muitas pessoas moradores de rua. Embaixo de marquises. Embaixo de marquises, de pontes. E essas mulheres, se você for em vários lugares aí, né? Fiz e faço, viu, Camila? Fiz e faço para crianças carentes, sempre que eu posso. Sempre que se faz isso, se toca nesse assunto, tem crianças com essas mulheres. Elas são mães, de certa forma são mães, e tem muitas vezes que elas não conseguem ter os filhos, né? Ou as crianças estão em situação de lares adotivos. A espiritualidade feita dessa forma, quando você larga na praça, também é uma maneira de trazer esse perdão da humanidade, aí falando com a Neuza nesse sentido. Mas, no momento que você faz diretamente às crianças ou aos idosos em casas, você já está segmentando um pouco mais, mas está sendo efetivo também. Faz os dois, né? Pode fazer. Pacote Pode fazer de fralda hoje... vem quanto? 12, 24 fraldas? Depende, né? Depende. Eu não sei, não entendo muito de fralda. Mas tem 12 a 24 fraldas, lencinho, né? E faz lá um kit para poder dar de presente. O asilo Padre Cacique está pedindo ajudas, tá? Tem material de limpeza. Tem uma ação até dia 1º agora de outubro, Isso, né? No sábado. Isso, e tem o asilo da vovó Anitta também em Viamão, tá? Que eu vou trazer também depois aí. Eles estão pedindo também ajuda de material... de higiene e de limpeza. Isso. Tá aí, ó. Eu não posso comprar doce, eu não posso comprar coisa. Higiene e limpeza. Se tirar uma coisinha lá, vai no supermercado uma semana, compra uma fralda, outra semana vai fazendo compra, um kitzinho. Faz um kitzinho e depois aí leva. Tá aí a dica. É coisa triste, né? Mas a gente tem que entrar nesses assuntos, né, Marcele? Porque dizer assim, eu sou espiritualista, eu sou um bandista. Ok, tu faz o culto. Mas aí sai dali e vira uns demônios? Não. Acho que isso não tem... eu sou católica fervorosa e nunca doou uma fralda para uma criança carente? Um pirulito para uma criança que não ganha um presente de Natal? Quer dizer, só acontece. É religioso ali dentro da instituição. Fora dali tu vira um fofoqueiro, um mesquinho, Que isso? Um assassino? Não. Já não, sai não dali tá já certo. Falando mal dos outros, ou reparando na roupa que o outro tá. Isso não é ser religioso. Tem que ser religioso, tem que ser um bandista. E se tu é um bandista, tu prioriza a unidade, né? Quer dizer, todos os irmãos como um só. E é o momento a gente rever as nossas crianças e os nossos idosos. Acho que foi ano passado que a senhora fez uma simpatia da banana e mel. Banana e mel. Essa foi passado. Muito boa. Pode olhar aí nos vídeos. Um outro detalhe para as pessoas que não são religiosas, que não conhecem a Umbanda ou que estão conhecendo, por exemplo, hoje, amanhã e até o dia 12 agora de outubro vai ter muita festa para Cosme, saberem das histórias do Cosme, o porquê. E se tu vai entrar amanhã, Pai Mário? Amanhã o senhor vai entrar nesse assunto. Essa pauta de amanhã. Então essa vai ser a pauta de amanhã. Pauta de amanhã, 1h30. A gente fala assim, sabe, não está jogando hoje. Ainda não, né? Mas porque a gente também tem que ter essa consciência que as pessoas têm que sair dessa limitação de achar que a religião é só matar galinha, que é uma grande discussão, né? E como é que é? O que sai muito ali, adoradores do demônio. Que demônio? Demônio está dentro de cada um. Está dentro daquele que mata, que trucida, que faz e acontece. Esse que tem o demônio, que está aqui, não nós. Nós somos amor, somos fé, somos união, né? E isso tem que ser respeitado. Mas é nas nossas atitudes que a gente tem que respeitar, né? Esses dias eu vi um vídeo, passa toda hora, aquilo até me incomoda. Vídeo de um sacerdote da Igreja Católica, cada guri que passar ele dá um tabefe na cabeça. Mas se eu tô na igreja, tá feito o bafo, né? Tá feita a confusão. Quem és tu? Né? Em nome do Senhor que dá paulada na cabeça das crianças. Que isso? Um tapa na orelha de uma criança pode causar problema auditivo. Né? E que autoridade tu tem? Não, violência não. Aí, ó, o pessoal falando, a Gabriela, certamente Vivi, a Umbanda vai bem mais além de um ilê, está no nosso dia a dia, corre nas vezes. Isso aí. Praticar a caridade e o amor ao próximo. Claro, Luiz, sempre. Oi, Natasha. A Neuzinha, é bem assim, penso que só rezando e dando dinheiro para a igreja estão livres do mal que fazem. Nem perto. Ó, o Guilherme, eu sempre ajudo os animais de rua.
dos animais de rua, eu lembro quando a gente vai pra praia, daí a mãe Viviane sempre fala: Ana, guarda pros que estão na rua, que eu já começo a colocar tudo no lixo. Não, guarda pros pequenininhos da rua. Lembra dos pequenininhos da rua. Porque tem muito abandono no litoral, né? E aqui eu tenho, Sofia, me vi como está bonitona, obrigada, tô de trunfo, semana de Xangô, tem que estar de vermelho e branco, né? Até botei um marronzinho aqui para lembrar mãe olhar, mas Xangô na Umbanda também é marrom, né? Também é marrom. Também é marrom. A Cacilda, é bem isso. Aquele vídeo é ridículo. Você assistiu, né, Simone? Ridículo é o cara que está esbofeteando as crianças. Aquilo ali é de denúncia ao Ministério Público e, né, a Igreja Católica. Uma das coisas mais difíceis hoje é essa conscientização. É a conscientização, é a ligação do ser humano com o outro, né? O pensamento como unidade. Como que é unidade? É esse pensamento no todo. Bom, eu nasci com 2 pernas, 2 braços, né? Uma pessoa que se chama sadia, ok. Mas, e os que não nasceram dessa forma? Eu tenho pai, aliás, meu pai já faleceu, né? Mas nasci de pai e mãe que me criaram, ok. E os que não têm pai? Ou que, né, falecem ainda quando a criança está no útero da mãe? Né? Como é a relação espiritual dessa criança? A criança que nasce sob uma energia de rejeição, como essa criança lida com o dia a dia? E que tipo de adulto é este jovem? Há bem poucos anos atrás, muitos pais evitavam falar que a criança era adotiva. Adotavam por amor, mas tinham medo da rejeição da criança. Por quê? Né? O que isso afeta? Tudo isso, quando nós vamos orientar através do jogo de cartas, do jogo de búzios, é avaliado, é orientado. Porque muitas vezes a criança já nasce com um karma difícil porque terá que transformar em Dharma. Vamos falar assim, né? Transformar em atitudes positivas. Não é porque você tem que nascer com um problema auditivo para poder dar atenção ao irmão que não tem a audição perfeita, dita perfeita, né? Porque, na verdade, muitas vezes você busca essa orientação, esse caminho, essa expansão da sua atividade com essa preocupação, e é esse o seu karma, né? Quando nós construímos um ambiente positivo, nós temos que pensar também nos tratar os desiguais com uma certa situação de igualdade, trazendo ele aí para esse momento. Olha que diz respeito a um ano que nós tivemos para Olimpíadas, esquecer o deficiente físico, visual, né, ou auditivo em uma campanha eleitoral. É um desrespeito, aliás, uma falta até de descaso, né? É um descaso. Não vou dizer que seja só do candidato, tem um monte de coisas para ver, mas dos apoiadores dele. Apoiadores, né? Claro, né? Então, tem que se preocupar? Tem. Tem que verificar isso? Tem, né? Agora, um ano onde tem Olimpíadas, que se cultua, né, a perfeição no esporte, e Paralimpíadas, e um ano eleitoral, as criaturas passam a limpo, é sinal que não tem uma preocupação. Outra coisa, um dia, hoje nós estamos falando dos nossos jovens, a preparação dos nossos jovens, semana passada houve uma mudança nas leis de diretrizes e bases, onde algumas cadeiras, chamo de cadeiras, mas é matérias, né? Maninho, tu que ainda está no colégio, é matéria que chama disciplina, né? Disciplinas não vão ser optativas, já são. Outras vão ser excluídas, né? Mas também não precisa rodar em todas as matérias, pode fazer a famosa dependência, que já existia lá séculos atrás, está voltando agora. Será que nós estamos pensando no jovem ou estamos pensando no bolso? Ah, pois é, né? Ou pensando numa política lá para frente, né? Lá para frente, no momento que se exclui filosofia e sociologia. Quando nós estamos falando aí do apoio ao deficiente, à caridade, ao respeito às religiões, no momento que tu tira a sociologia, tu já corta metade da história. E vai cortando, no momento, né, que tu tira a filosofia, tu, de novo, né, cortou o ambiente de pensar do jovem. Então, quando nós estamos falando hoje de Cosme e Damião, que eram médicos, né, e que são santos católicos, e nós estamos falando aí do Cosme e Damião da Umbanda, falando dos Bedes, nós estamos falando desse jovem que está sendo preparado para um futuro, desse jovem aí que é o primeiro ano de eleição, desse jovem aí que passou por um sistema sério aí de informação, porque agora com a internet da informação, eles têm uma capacidade de mundo muito maior de quem não teve a internet, né, na sua formação. Então eles têm uma facilidade muito grande de mexer com tecnologia. E de que forma esse jovem está sendo abordado e está sendo preparado?
Vocês sabem que 38%, numa pesquisa sobre o abuso e a violência contra a mulher, 50 e tantos % de homens dizem que a culpa do estupro é da mulher, e 38% das mulheres dizem que a culpa do estupro é da mulher. Jesus! Então, quer dizer, se tu coloca uma saia, é porque tu quer ser estuprada, e nós temos políticos, deputados federais que dizem que isso é verdade. Que violência contra a minha cultura. Só que isso são formações, é uma cultura pregada de que a mulher é sempre culpada. E nós vamos manter isso. Então corta a filosofia, corta a sociologia e diz que a cultura do estupro é a verdade. Para mim nunca vai ser. E eu duvido que as mulheres que já passaram por uma situação de abuso vão dizer que elas provocaram. Né? Teve até um comentário aí do MC, nada justifica tu apanhar. Nem homem, nem mulher, né? Nem homem, nem justifica, mulher. não muito tem... menos criança, como tem esse vídeo aí que eu comentei. Então não tem lógica isso. Qualquer e agora, forma de violência, né? E é nesses momentos dos nossos cultos que a gente tem que chamar pela justiça. Semana de Xangô, semana de justiça, semana de campanha eleitoral, semana de eleição, semana da gente nos preocupar com a formação dos nossos jovens, da proteção dos nossos jovens, da proteção dos nossos idosos e da justiça que tem que ser feita. Então, se eu sei que aquele candidato apoia o estupro, como é que eu vou votar eu sendo mulher? Quando a tua filha for ser estuprada, como tem estupros coletivos aí, tu vai achar bonito? Não, aí tu vai dizer, mas a polícia não faz nada, as leis não fazem nada. Mas tu foi o primeiro a botar lá no cargo o cara que dizia que menina é culpada por ser estuprada. Tá errado, gente. Então é agora, nessa semana de Xangô. Hoje eu tô falante, né? Não é que eu tô falante, eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos e esses meios pra gente poder conversar. E o religioso tem que se preocupar com isso. O babalorixá tem que se preocupar com isso, a iolorixá tem que se preocupar com isso, porque nas nossas portas que batem, todos excluídos. O gay que apanha na rua, né? O gay que tem bullying no colégio, certo? A mulher que sofre abuso desde a infância e que não tem para quem contar, muitas vezes a gente vê na escola, né, e que bate nas terreiras. Então, é a gente que tem que orientar nesse momento o que fazer. O que fazer? Primeira coisa, proteger esse ser que está em formação, que está buscando força dentro da religião, que está buscando a espiritualidade, a gente tem que proteger, né? Proteger com os nossos cosmos, proteger com os nossos bedes, proteger com os nossos santos, para que eles possam ter uma vida digna e consigam se livrar dessas amarras que nós, seres racionais, políticos, envolvidos com a comunidade, muitas vezes negamos essa atitude, por não pensar no que estamos fazendo. Hoje aqui em 5 minutos eu perguntei quantos candidatos, eu só recebi o nome de um que fez sinal de Libras. Quer dizer, se eu tenho filho surdo, eu não voto nele. E são 45 milhões, voto nos outros, né, que não colocaram. Não estou fazendo apologia, porque eu nem sabia que era o candidato, né? Tanto que o pessoal que colocou. Né? O pessoal colocou, né? A Janaína, eu posso levar doces na escola do meu sobrinho? A turma dele é do 1º ano. Pode. Pede licença para a professora pedir licença para a supervisão. Pode sim. E eu falo, Gabriela, não adianta, é o que eu penso, né? E eu não penso isso de hoje, eu penso isso de muitos anos, eu me comunico pela TV há muitos anos, agora pela internet, porque eu estou sempre acompanhando os jovens e sempre vou falar aquilo que eu acredito. Mas na TV, o que é, Marcelo, na TV? Não está tendo programa às 16 horas na TV Urbana, estamos pela internet. Explica por que a gente não está com programa. Porque nós temos maior liberdade, estamos migrando para a internet, para os canais de internet, que esses canais de internet futuramente serão canais de TV. Pela interatividade também, né? E comenta um pouquinho também da mudança do Facebook vir na TV, que vai se chamar Casa de Santo. Temos os dois, né? Casa de Santo vir na TV. Que sabe o senhor fala, pai Mário? Eu tô aqui numa discussão fervorosa, atacada das bichas aqui com todo. Deixar a senhora mais tranquila. Vai embora. O Marquesã colocou hoje também. Valeu, ele seguiu a dica. Ouviu a dica já, pá. Parabéns pelo... percebemos que o governo está apertando com o gigante acordando. Quando começa a cortar matérias escolares que dão noção de instrução sobre a verdadeira política e social. É verdade. Parabéns, então, Maurício e ao Marquesã aí que colocaram. Se tiver mais, se não já liga, é do meu partido e não colocou, liga lá pro comitê, cara, que furo, arruma. Eu acho que tem que arrumar porque daí já faz o despertar. E
quando nós falamos de harmonia familiar, que era o tema aqui que a Ana trouxe pra gente hoje, mas acho que nós estamos falando sobre harmonia. Sabe quando é que nós estamos falando de harmonia? Quando nós estamos falando dessa unidade familiar, dessa força onde todos têm que estar unidos para um bem comum, né? Para um bem comum. Eu ontem recebi uma informação, ontem não, na sexta, quando eu atendi, de uma menina que está com 28 anos. Olha, eu vou contar esse caso rapidinho aqui, tá? 28 anos. Quando ela tinha 12, ela falou para a mãe e para a avó que o tio, hoje é dia do primo, né? Que o tio havia abusado dela. Quando ela tinha que idade? 12 aninhos. Mas ela tinha sido abusada desde os 6. Cada vez que ela viu o tio, ela entrava em pânico. Aí ela contou para a mãe e para a avó, não contou para a esposa do tio. A mãe acreditou e a avó disse que era mentira. Não acreditou nela? Não acreditou nela. Ela tá com 28, né? Então, o que aconteceu? A família se dividiu. Tá? A família rachou. Porque aquele tio era maravilhoso, ajudava a avó, ajudava a tia, dava sempre presente de Natal para as crianças, coisa, um tiozão, né? Mas aí o que aconteceu? Ela com 12 anos disse, o tio fulano de tal abusou de mim. A mãe acreditou na filha. A avó não acreditou na filha. A família rachou. A mãe e a menina que disse que era abusada, levou 6 anos para dizer que era abusada, não tiveram mais convívio familiar, eram excluídas das reuniões de família. Ela virou a louca, a histérica, a ovelha negra. A ovelha negra, mas sério que ela estava inventando, a mentirosa. E isso tem reflexos muito fortes na vida da menina. Imagina o prejuízo. O que aconteceu? Ela está com 28 anos. Primos, né? Não filhos dele. Primos. Um menino, no ano passado, com 10 anos, disse que o tio abusou dele. O mesmo tio. O mesmo tio. Quer dizer, se passaram quantos anos? 12, 14, 16 anos para esse menino contar para a mesma família sobre o mesmo tio. Eis que a mãe do menino levou para o exame de corpo de delito. E foi comprovado o abuso. Que cara ficou a avó desta menina? Quantos netos dela foram abusados nessa família? Não tiveram coragem de falar. Que não falaram, porque a primeira que falou, eles marretearam e tiraram da família, os outros ficaram quietos. Deixa assim. Esse menino, como estava machucado, falou para a mãe levou na hora na delegacia, foi feito os exames no hospital e foi comprovado o abuso. Aí, não, mas então a fulana, há 16 anos atrás, falou a verdade. Só que foram 16 anos de exclusão familiar. Foram 16 anos que ela foi taxada como louca, como mentirosa. E isso teve para ela uma situação familiar que se prolongou nas relações afetivas dela, nas amizades, na construção de vida. Ela não confia em ninguém. Ela não fala o que quer. Ela tem um bloqueio emocional muito grande. E ela veio agora com esta mãe dela, que ficou ao lado dela, e ela consultar para ver o que estava acontecendo. Quando esse tio soube que ela denunciou ele correu para negatividade. Fez feitiço, gente, horrorosos, para que a guria ficasse louca, realmente, plantou um monte de coisas negativas que não tem nada a ver com a nossa religião, tá? Mas fez uma mandinga muito ruim. Ele é ruim, ele é um abusador, dentro da própria família. Hoje, ela está em recuperação, claro, psiquiátrica, né? Para poder recuperar essa questão toda do abandono da família. E espiritualmente ela está se tratando. Portanto, quando ela buscou essa ajuda espiritual para se limpar de tudo isso e para ter uma proteção para ela, isso já fazem 4 anos que ela vem buscando, eu estou atendendo ela agora, tá? Ela começou a se trabalhar e conseguiu agora, inclusive, ela está casada, conseguiu engravidar. Ela não conseguia engravidar devido a este trauma e aos feitiços. Estava quebrado dentro dela. Ela estava quebrada. Ela estava ferida por uma atitude do ser humano, tá? Mas que refletiu no espiritual dela. Ela já conseguiu ter filhos, só que ela tem muito medo até de cuidar do bebezinho. Ela foi uma criança abusada. Então, uma criança que foi rejeitada,
foi ferida primeiro por um abusador, depois pela família, e que hoje tem que ter esse resgate. Nesse dia de BEDES, ela precisa ser chamada para uma orientação, ela precisa de um carinho dos BEDES, claro, porque o mal que foi feito para ela, ela era uma criança. E quantas jovens não falam sobre isso? Já por medo, né? Já sabem que. Estou trazendo um caso aqui, imagina que acontece quantos. muito, né? Então, também é ligação dos BED, dos COSME, a proteção a essa situação, a essa energia e esta continuidade de família, para ela conseguir fazer essa conexão com o bebê, que é o filho, para ter essa conexão e o próprio perdão sobre a avó, que eu acredito que, né, teve um equívoco lá na época. Levou 16 anos, teve que ter outra vítima para poder ser reconhecido. E o quanto isso fere espiritualmente. Imagino que ela pensou também que poderia, se na época tivessem escutado ela, esse menino não teria essa outra vítima. Esse menino, não teria essa outra vítima, né? Se tivesse voz. Então, sempre é importante a gente buscar essa orientação quando a dor é maior, tá? Quando a dor é maior da nossa capacidade. A orientação que os orixás podem nos trazer e nos proteger e nos encaminhar dentro de uma luz, de um caminho de orientação positiva. Para que esse menino não vire um abusador também, né? Para que esse menino se relacione bem com a sua vida e que não tenha o mesmo problema que ela. Então a religião faz essa diferença no momento da orientação, da proteção e das magias necessárias para a reconstrução do ser humano nas suas deficiências, nas suas dificuldades. Tá bem? Olha só, Vivi, esse ano eu vou conseguir engravidar? Carla, de Curitiba. Carla, essa dica aqui serve também, tá? Só que eu acrescentaria para ti, nessa simpatia, 8 quindins para Oxum, pedindo, né, uma gestação de saúde, uma gestação de clareza e uma gestação de segurança para ti, tá, Carla? Mas Vi, ontem demos doces para 30 crianças. Parabéns, Ivone. É isso aí, né? Isso é importante. Vivi aqui em Curitiba, uma avó de 80 anos. Eu vi, Carla, eu vi. Mas se ele fazia aos 80, já fazia muito antes, né, Carla? Em silêncio, ninguém sabia. Também soube disso. E a gente está sempre antenada. Eu, né, ao menos, procuro estar sempre antenada com as novidades aí e com os assuntos, porque a gente tem que saber até que pode encaminhar ao Ministério Público, pode fazer uma denúncia, né, no Disque 100, pode fazer uma denúncia anônima, não tem problema. Pode levar a criança na delegacia da criança e do adolescente e os recursos que a gente precisa buscar até para poder orientar. Porque tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que protege sobre esses casos de abuso, tá? Mas precisa aí ter a orientação. Gente, nós estamos aí a milhão, cheio de pessoas conectadas com a gente, mas nós também temos os amigos aí para atender. Lembrando vocês que a Casa de Ansã e Oxalá funciona de segunda a sexta-feira. Esse sábado eu vou estar aí realmente prestando atenção nas campanhas eleitorais, porque domingo é dia de eleição. E não esquecemos os dias de Xangô. Todos os dias teremos dicas aí para Cosme, para Damião, né? E também para Xangô, que temos na semana aí Xangô Acanju e Xangô, né, Agodô. Tudo isso no programa aqui que a gente traz todo dia 1h30 para vocês, tá bom? Telefone para agendamento de consultas aqui na Casa de Ansã e Oxalá é o 3084-3434. Obrigado, Aninha, aí pela participação de hoje. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Pai Mário? Hoje à noite, provavelmente, a gente vai fazer um programa entre 8 e 9 horas, certo? Gente, lembrando, segunda-feira, dia de abertura e dia de Cosme. Cosme também faz abertura afetiva, abertura financeira e também abertura para quem está querendo engravidar, né? Tá aí a dica, então, e temos mais conexões com vocês, então, durante o dia de hoje. Até amanhã, às 13h30. Começou a entrar um monte de depoimento aqui.